Amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Vamos falar de fotografia? Que é o que vocês adoram fazer? Que é aquilo que vocês estão toda hora lá postando nas redes sociais? Vamos estudar a história disso? Está lá no nosso livro 3, tema 1. A gente tem que pensar que a fotografia, ela foi pensada lá no século XVI por Leonardo da Vinci. Ele já tinha criado uma câmera escura, que era como funcionaria uma máquina que pudesse registrar uma imagem, tá? E a partir, né, daí foi um desafio. Como você vai registrar aquilo que você está vendo sem ser apenas pela pintura? Porque quem sempre fez esse registro, desde lá da pré-história, foi a pintura. E como você vai fazer? Será que tinha uma outra maneira? Sim, e foi a partir dessa pesquisa. Como funciona o seu olho humano, né? Então, o nosso olho, aliás, o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Então, a partir do estudo de como você vê a imagem, né? Que aqui está qualquer coisa que eu esteja aqui no meu campo de visão, né? Essa imagem vai passar aqui pelo meu cristalino, ela vai chegar aqui na minha retina invertida e meu cérebro é que vai organizar aquilo que eu estou vendo, tá? Então, a partir da compreensão de como isso funcionava, de como o olho humano funcionava, eles começaram a criar essa ideia, né? Então, eu crio uma caixa, coloco uma lente nessa caixa como se fosse o meu olho, né? Nessa lente, eu faço com que essa imagem chegue invertida para que eu possa tirar essa fotografia. No século XIX, século em que foi descoberto como fazer essa fotografia, como materializar essa ideia, foi um século de outras grandes descobertas, que foi, além da fotografia, o rádio. E no século XX nós tivemos o cinema, a televisão e o computador. A invenção desses 5 elementos vai mudar completamente a forma de ver, de estruturar do mundo moderno. Inclusive, no meio dessa pandemia toda, a gente pode estar juntinho, eu, você e eu, graças a essas invenções, né? Bom, essa foi a primeira fotografia tirada em 1826, certo? Você percebe que ela não é tão nítida, né? Você percebe que ela está desfocada, né? Preta e branca. Quem teve a ideia da primeira câmera fotográfica, porque a gente não pode falar que a fotografia foi inventada por uma pessoa. A invenção da fotografia, ela foi todo um processo, tá? Onde várias pessoas foram muito importantes nesse processo. Uma dessas pessoas foi o Daguerre, né? Que 13 anos após aquela fotografia que eu mostrei para vocês, né, em 1839, ele apresenta a primeira câmera fotográfica, tá? Daguerre batiza a sua invenção, claro, seu próprio nome, né? Que ele não era bobo nem nada, chamada, deixa eu passar para cá, daguerreótipo, em sua própria homenagem. Aquela primeira fotografia que vocês viram, tá? Foi tirada por esse francês chamado Joseph Nicephore Niepce. Bom, aqui o daguerreótipo, certo? Essa máquina fotográfica, tataravô do seu celular, certo? E você observa bem, vocês estão vendo essa parte que está levantada, que está aberta? Então, ali ficava registrada, né? A luz registra a imagem e daí você vai revelar. Máquinas mais modernas, depois não são modernas para a gente, mas modernas para a sua época, tá? Quais são os elementos da fotografia? O que você precisa ter para a fotografia? Exatamente os elementos da pintura. Cor, luz, padrões e texturas, enquadramento, a regra de 3 com acentos circunflexos terços, tá? E posicionamento da câmera. Quando a gente fala em posicionamento da câmera, é porque eu tenho que estar
né, centralizado para poder tirar minha fotografia. Eu não posso vir mais para um lado, eu não posso ir para o outro, eu preciso pensar em como eu vou enquadrar aquilo que eu quero tirar foto, para não tirar só a foto do pé, não tirar só a foto da mão, né? Apesar de na fotografia contemporânea isso acontecer, mas isso é um outro papo que a gente vai ter mais lá na frente, tá? Existem dois tipos de fotografia, que é a fotografia da máquina analógica e da máquina digital. Tudo começa com a máquina analógica. Por quê? Porque a máquina analógica vai ter um filme, né? Lembra aqui nessa imagem? Que eu precisava registrar, né, essa imagem. Então, isso vai ser um processo químico-físico, tá, pessoal? Então, eu tenho essa imagem registrada num filme. Aqui é onde essa tampa se abre, tá? Mas aqui... Opa! Isso. No filme, levo para um laboratório que tem que estar todo escuro, eu pego esse filme, vou mergulhar, né, em produtos químicos especiais. Essa imagem vai ser refletida num papel próprio de fotografia e aí sim eu vou ter a minha imagem. Da fotografia analógica, as pessoas antigamente não, porque ainda tem hoje artistas que continuam com esse processo. Você pode manipular, ou seja, você pode pintar no negativo, você pode manipular essa imagem, igual você faz hoje na máquina digital. Seu computador deve ter algum programinha, né, como o Photoshop, por exemplo, que você manipula essa imagem fotográfica, tá? Eu separei algumas imagens aqui para misturar, né, para arte e a fotografia. Vamos lá, para a gente poder fazer uma ponte, né, entre a pintura e a fotografia. Então, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês de fotografias inspiradas em pinturas clássicas. Tá? Então, nessa primeira imagem com essa menina da flor, né? A primeira imagem é uma pintura, a segunda já é uma releitura dessa pintura. A primeira pintura, a segunda fotografia. Essa imagem de baixo, né, de um dos artistas que eu amo, que foi o Vermeer, Moça com Brinco de Pérolas. A primeira imagem, pintura, a segunda imagem, uma fotografia inspirada nessa pintura. Mais exemplos para vocês. A primeira, uma pintura da mãe com uma criança no colo. A segunda, uma releitura da mãe com o filho no colo. Tá? Vocês percebem que na releitura você não precisa seguir fielmente. Aqui no caso, nesses dois exemplos, foram seguidos fielmente essas pinturas. Mas aqui, por exemplo, tem uma menina no colo dela. No colo da segunda mãe já é um menino, né? A forma do cabelo, ela só deu uma ideia desse cabelo jogado para trás, tá? Na foto de baixo, esse é uma fotografia, né? É uma pintura primeira com o menino e seu coelho, segundo a fotografia. No nosso trabalho, que vai estar valendo 6 pontos, vocês vão se inspirar nessas releituras de pinturas famosas, vocês vão escolher uma pintura famosa que você mais gosta e vai tirar uma foto inspirada nessa pintura. Ah, professora, tem que ser essas que você mostrou? Não, use a criatividade, pode procura nos seus livros de arte, procura na internet, fiquem à vontade, tá? E eu fiz aqui uma minha inspirada numa das pinturas que eu mais amo, que é o Grito, de Edvard Munch, certo? Se você quiser colocar o fundo atrás exatamente igual ao da pintura, você pode colocar, mas aqui eu fiz elas com fundo neutro exatamente porque eu quero que o principal seja você imitar a pose da pintura. Tudo bem? Qualquer dúvida, Clesep, a gente se fala, tá certo? Beijos!